E a gente fala agora das projeções para o PIB desse ano que mostram que o país anda de lado há uma década. É uma estagnação que pode ter impacto direto na competitividade e nos investimentos aqui do nosso país. Vamos conversar um pouco mais sobre esse cenário com a Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter. Tudo bem, Rafaela? Bem-vinda mais uma vez. Um feliz ano novo para você. Bom dia, Muriel. Feliz ano novo e bom dia a todos. Obrigada. Eu quero te ouvir sobre esse cenário do PIB, que no fim das contas preocupa. De vez em quando a gente vê algumas altas específicas, mas fica uma dúvida se é um resultado estrutural, um resultado pontual, porque a gente teve muitas vezes o PIB muito escorado, por exemplo, especificamente em agronegócio. Queria entender a sua avaliação diante desses últimos anos, porque se a gente comparar com economias parecidas com a nossa, a gente acabou crescendo muito menos na comparação, por exemplo, com o Chile. Queria te ouvir diante desse cenário. Bom, a gente tem acompanhado o desempenho da economia nesses últimos anos, principalmente pós-pandemia, quando a gente viu, de fato, uma aceleração do crescimento econômico. A gente teve o PIB crescendo aí por volta de 3% há alguns anos. Agora, em 2025, a gente espera que o PIB feche o ano um pouco acima de 2%, ainda é um crescimento bem razoável, mas quando a gente olha uma janela mais longa, a gente não observa esse desempenho com essa consistência. Então, de fato, como você comentou, nos últimos 10 anos, o crescimento da economia brasileira foi muito baixo, não chegou aí nem a 10% quando a gente olha pelos dados do IBGE. Quando a gente faz a paridade pelo câmbio, a gente vê até uma certa estagnação em relação a outros países quando a gente mede o PIB em dólares. E boa parte desse fator foi a grande crise que a gente teve em 2014 e 2015. Naquele momento, a nossa economia chegou a perder cerca de 10% no pico daquela recessão, e a recuperação nos anos seguintes a recuperação que a gente teve nos anos seguintes, ela foi bastante lenta. Então, recentemente, a gente teve um crescimento mais acelerado, mas ainda não foi suficiente para que a gente recomponha a capacidade que foi perdida naqueles anos ali, principalmente entre 2014 e 2016. Pois é, muito curioso essa dificuldade e eu até queria entender se na sua avaliação a gente está realmente sentindo esse impacto ainda por causa da pandemia ou se é um cenário muito estrutural realmente do nosso país. Porque você citou muito bem esse cenário pandêmico e o quão difícil foi para o nosso país, mas a gente sabe que muitos países também sofreram, né? Foi um cenário de economia global tendo muita dificuldade como um todo. E aí queria entender como é que você enxerga esse cenário pós-pandemia também, porque em alguns pontos específicos, Rafaela, a gente percebe que o Brasil conseguiu se recuperar. Até se a gente comparar o resultado do PIB com o dólar, realmente a gente percebe que em dólar é diferente porque a gente teve um dólar que se valorizou bastante ao longo dos últimos anos, com exceção desse último ano. Em relação à crise da pandemia, de fato, o Brasil ele perdeu o patamar, né, da economia naquele ano. A nossa perda ela foi muito semelhante à perda de outros países, com uma recuperação muito rápida nos anos seguintes. Então, a gente não vê uma perda pós-pandemia dessa competitividade do Brasil em relação a outros países. Eu acho que a principal perda que a gente ainda não recuperou foi a crise em 2015 e 2016. Aí sim a gente perdeu muito no investimento, principalmente. Então, o Brasil vem crescendo nesses últimos anos, muito baseado no consumo, mas a gente ainda não teve uma recuperação do investimento que foi perdido no início, em meados ali de 2010. Então, acho que esse é o que falta no Brasil para que a gente possa ter um crescimento mais acelerado daqui para frente, é a volta do investimento, o que é muito difícil com uma taxa de juros restritiva, como a gente tem hoje. Então, a gente não vê um cenário de aceleração de crescimento nos próximos anos, principalmente a aceleração do investimento, que é fundamental para que a gente possa retomar essa competitividade, é o que ainda falta para a nossa economia. Mas o lado do consumo, pós-pandemia, recuperou muito bem, mas hoje a gente chega nessa situação em que a economia está na sua plena capacidade, né? O Banco Central comenta muito sobre o hiato positivo, né? Então a gente não tem espaço para crescer mais a nossa economia baseada somente em consumo, se a gente não fizer um investimento maior, principalmente em produtividade.
E aproveito para te perguntar se você enxerga a gente fazendo esse movimento de investimento maior em produtividade agora nesse ano de 2026. A gente sabe que é um ano eleitoral, geralmente é mais difícil, mas você enxerga que é possível nesse ano já, ou talvez olhando para 2027? Esse ano é um ano de eleição, é um ano muito difícil, né? Os gastos públicos são muito focados no curto prazo. Aliás, esse é um grande problema das políticas econômicas no Brasil, que focam muito nesse bem-estar de curto prazo. A gente viu os últimos 4 anos muito focado em aumento de transferências de renda, programas sociais, traz um pouco mais de consumo, a economia responde a essas transferências, teve o crescimento mais acelerado, mas falta esse olhar para o investimento. E só crescer consumo, a gente esbarra aí nessa capacidade nossa produtiva e começa a gerar inflação e a gente não consegue crescer mais. Então é muito difícil num ano de eleição a gente ver uma retomada mais robusta do investimento. Mas a gente não deixa de olhar para trás e avaliar que algumas reformas, principalmente reformas que aconteceram ali a partir de 2016, já ajudaram em uma certa retomada de investimentos no Brasil, principalmente concessões e privatizações. A gente viu um exemplo, que foi o novo marco do saneamento, trouxe muito investimento nessa área. Essa é uma área que vai continuar investindo para cumprir com esses contratos, apesar dos juros altos, e a gente vai começar a ver uma melhoria, sim, de produtividade, até mesmo de bem-estar da população, com uma melhora do saneamento no Brasil. Então, a gente tem algumas áreas que a gente observa alguma melhora, mas no curto prazo não dá para ficar muito animado com o aumento do investimento em 2026. Até aproveito também para te perguntar se, na sua avaliação, a taxa de juros acaba assustando investidores que olham para o Brasil e pensam: aqui é melhor não fazer nenhum movimento por causa da taxa de juros. No curto prazo, sem dúvida, né, a taxa ela é muito restritiva e ela acaba afastando, ou pelo menos adiando, algumas decisões de investimentos. A gente hoje tem alguns investimentos que acontecem nessas áreas, que são áreas de contratos de concessão, onde o retorno dessas concessões ele é atrelado ao custo de capital, ou seja, a taxa de juros mais alta ela não impede que os investimentos aconteçam, porque os investidores são remunerados por esse custo mais alto. Então, a gente ainda vai ver investimentos em saneamento, no setor elétrico, por exemplo, algumas concessões também em rodovias e aeroportos, mas investimento privado em outras áreas, ele fica bem mais restrito com o tamanho dos juros que a gente tem hoje, né? Você precisa ter setores muito defasados, com uma oportunidade muito grande para que compense essa taxa tão alta, né? Uma taxa de juro real base aí de 7,5%, como a gente vê nos títulos longos do Tesouro, e isso não é possível hoje em larga escala. Então, algum investimento acontece em 2026, mas para que a gente possa ter uma retomada mais consistente, para que o Brasil possa crescer 3% ao ano de maneira saudável e consistente, a gente precisa um patamar de juros menor. Também sigo te questionando com relação ao PIB desse ano, como é que vocês estão enxergando para fechar pelo menos esse ano? A gente percebe que a tendência é também de uma desaceleração na comparação com os anos anteriores. Você acha que deve realmente se confirmar essa tendência? Sim, a gente observa os últimos dados, né, dos últimos trimestres. O terceiro trimestre teve um PIB mais próximo da estabilidade. Os indicadores do quarto trimestre também não apontam para um crescimento muito mais acelerado, e a gente deve começar 2026 com um crescimento um pouco menor, mais moderado do que foi nos últimos anos. Como é um ano de eleição e a gente tem incrementos em gastos públicos esse ano, um aumento do salário mínimo, a gente tem um aumento do desconto de IR para os assalariados até R$ 5.000, isso deve dar um impulso de curto prazo no consumo. Então o PIB ainda cresce esse ano, mas o patamar de crescimento ele vai ser mais moderado, apesar dos gastos fiscais e dos gastos relacionados à eleição que se espera para esse ano. A gente deve ter um PIB um pouco menor do que 2%, entre 1,5% e 2% é a expectativa de crescimento para 2026.
Agora, olhando para 2027 e o cenário do PIB também, Rafaela, aproveito para te perguntar o quanto que esse cenário eleitoral, o quanto que o cenário fiscal pode pesar para o PIB em 2027 especificamente. Depende de mudanças, depende de alterações que podem vir a ser feitas em 2027 com relação a alguma reforma estrutural, algum movimento que pode vir a ser feito, não só político, mas também principalmente econômico? 2027 vai ser um ano de ajuste, sem dúvida. A gente está no nosso limite de capacidade de endividamento, então esses gastos maiores do setor público, eles não se sustentam a partir de 2027. Então, a gente brinca, a gente tem um encontro marcado com o ajuste fiscal em 2027, seja qual governo, qual for o resultado da eleição em 2026, e por ser um ano de ajuste fiscal, o crescimento tende a ser menor. A gente tem uma incerteza muito grande com relação a 2027, porque as expectativas para esse ajuste fiscal, elas podem ter um impacto positivo na economia. Se o ajuste fiscal for crível, por mais que a gente tenha um gasto menor do setor público no ano de 2027, que puxa o PIB naturalmente para baixo, as expectativas mais ancoradas podem abrir espaço para uma queda de juros mais significativa. Então, o ano de 2027, ele pode não ser tão estagnado, apesar do ajuste fiscal, porque os juros menores podem impulsionar esses investimentos no setor privado, por exemplo, como a gente discutiu. Então, a gente tem chances de ver um ano de 2027 mais positivo, principalmente nas expectativas, caso o ajuste fiscal proposto pelo novo governo seja de mais credibilidade e traga mais confiança para o mercado. Rafaela, agora aproveito para te perguntar também com relação a juros. A gente sabe que a expectativa é grande, se vai acontecer algum corte agora em janeiro, março. Como é que vocês estão enxergando já, principalmente depois dos dados recentes dessa semana, PNAD contínua, CAGED, o PNAD contínua que veio um pouquinho ainda melhor do que os dados do CAGED? Foi um dado bom e ruim, né? Um dado bom mostrando uma situação de emprego muito positiva no país, né? O número de pessoas ocupadas continua crescendo, a renda média também. Isso é uma notícia positiva. Por outro lado, ela acaba esfriando essa aposta de queda de juros na reunião de janeiro. O Copom tem sido mais cauteloso e mais conservador. É possível, sim, que esse dado faça com que o comitê decida começar o corte de juros só na reunião de março. Independente se vai começar em janeiro ou março, a gente sabe que a expectativa é uma expectativa de queda, existe bastante espaço na taxa de juros hoje para uma queda de pelo menos uns 300 pontos base, ou seja, a taxa pode ir de 15 para 12 até o final de 2026. Então, se for adiado para março, não tira esse espaço de corte, mas um espaço maior, ele realmente vai depender do ajuste fiscal a partir de 2027. Mas no curto prazo, a gente pode esperar em breve o início do ciclo de cortes na Selic. Muito bem, sempre muito bom conversar contigo, Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter. Espero que a gente continue aí com a nossa parceria ao longo de 2026 também. Sem dúvida. Obrigada e um bom dia a todos. Obrigada, um bom dia.